comando um só. Isso era uma remissão a essa saudação ao Império Romano? Não. Isso é um gesto de feitiçaria. O Hitler era um feiticeiro. Era um feiticeiro possesso. Isso eu não sei o que digo. Todo jornalista do tempo, inclusive ateus, sabe? Jornalistas do tempo diziam que era um possesso. Se via de longe que era um possesso. O livro Treblinka mostra que os sacrifícios que se faziam, os mortos dos judeus nos campos de concentração, eram sacrifícios humanos a um Deus misterioso. Está no livro Treblinka. Uma coisa horrorosa, depois posso descrever. De 39 a 41, as sociedades secretas decidiram que a nova ordem do mundo era ditatorial. Por isso Hitler ganhava todas as batalhas de modo espetacular. Ele sabia o ponto fraco do adversário. Ele sabia que o adversário ia fazer isto ou aquilo. Eu vou dar as provas agora. Tá certo? Então, de repente, se percebe que o mundo não aguentaria uma ditadura comunista e nazista. Psicologicamente, o mundo não estava preparado. Então, de repente, houve uma reviravolta. As ditaduras têm que perder, têm que voltar para a segunda fase da demagogia. Daí o Hitler só faz besteiras, só comete erros colossais, traições. E ele dizia que tinha que afundar com a Alemanha. E afundou com a Alemanha. Então a guerra é toda ela movida. Eu quero fazer um reparo. Os livros de maçonaria, eles acabam apontando a ação da maçonaria quase como um poder onipotente, como se fosse Deus. A maçonaria não é onipotente. A maneira de querer ver um judeu atrás de cada poste, um maçom atrás de cada governante, isso é uma bobagem. A maçonaria vence pondo determinados princípios de ação. Ela não controla todos os fatos. Mesmo numa guerra, é muito difícil controlar todos os fatos. A queda de uma bomba pode matar um líder de um país. Isso é incontrolável. Não sei se entende. Ela controla determinadas operações mais genéricas. Tá certo? Só isso. Então ela determinou, a partir de 41, que a ditadura ia perder. Então Hitler só faz loucuras. Vamos ver isso aqui. Para vocês compreenderem, eu mostro para vocês um mapa da Alemanha, mal feito, né? Só para ter uma certa ideia. Aqui é a Europa, em 39. Não fiz desenho em todos os países. Só desenhei a França, a Alemanha, a Polônia e a Rússia. A Primeira Guerra Mundial, os alemães perderam, diziam eles, porque estavam num sanduíche entre as tropas russas e as tropas francesas. Então o exército alemão dizia que era preciso evitar a qualquer custo uma guerra ao mesmo tempo, no leste com a Rússia e no oeste com a França. Óbvio. Por isso, o Hitler fez aliança com a Rússia para atacar a França. Claro ou não? O exército alemão não estava preparado para a guerra. Diziam que precisa esperar a produção crescer para mais ou menos 1945 ou 50, só que podia ser feita a guerra. O Hitler desencadeou em 39. A guerra foi desencadeada pelo ataque à Polônia. Vocês vejam aqui. Outro dia vi um livro que é uma coisa interessante toda a vida. Encontrei uma frase tremenda. Hitler nasceu em Versailles. Quer dizer, o Hitler, o nazismo, nasceu quando foi feito o Tratado de Versailles. De tal maneira absurdo e injusto para com a Alemanha, que ia produzir uma nova guerra. Nesse sentido que se diz que ele nasceu com o Tratado de Versailles. Entendeu que interessante? Postos certos princípios, vão acontecer as consequências. Isso é inevitável. Então, repito, não é que a maçonaria trata e cuida de cada ato da história, mas pondo um princípio vai ter consequência longe. Então, fazendo uma injustiça enorme com a Alemanha, iam produzir a guerra. Veja, por exemplo, o mapa aqui. Então, veja a Polônia. A Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versailles, estabeleceu a Polônia. A Polônia, para poder viver, tinha que ter uma passagem para o mar. Então, deram para a Polônia, pegaram um pedaço aqui, a Alemanha. Aqui também a Alemanha. Esses dois pedaços da Alemanha fizeram um corredor, uma passagem estreitinha de terra, que era o corredor de Danzig, para a Polônia ter um porto melhor. Tá certo? Podiam ter feito, dado o litoral mais para cima. Não, cortar a Alemanha em dois. Se cortar a Alemanha em dois, é claro que vai produzir uma reação. Não sei se entendem. É um absurdo. E foi por causa desse corredor que o Hitler atacou a Polônia. Eu tenho que resumir muito, vocês vão me desculpar, né?
O exército alemão estava aqui, milhões de soldados, 2 milhões de soldados. O francês estava aqui, 2 milhões, e tinha 1 milhão de ingleses aqui. O Hitler mandou todas as tropas alemãs irem para a Polônia. Certo? Tudo. Atacou a Polônia por 10 pontos diferentes, segundo a Blitzkrieg. Os generais alemães estavam apavorados. Na reunião com o Hitler, diziam: nós vamos perder. Se transferem todas as nossas tropas para a Polônia, os ingleses e franceses invadem a Alemanha pelo oeste e estamos perdidos. Porque ele ia deixar algumas centenas de soldados sem nenhum tanque. O lado aberto. Ele ia deixar o lado aberto. O lado deixou toda a Alemanha aberta. E a Alemanha mais rica, a Renânia, não sei se entenderam, tirou toda a defesa. O Hitler dizia: vocês são os idiotas, para os generais. Ele pegava os generais pelo cangote assim, e sacudia e esbofeteava. E eles ficavam quietos. Vocês são os idiotas, vocês não entendem nada. Os franceses e ingleses não vão se mexer. Eles não vão atacar. Eu conheço a psicologia deles. Eles são democráticos, eles não vão atacar. O exército alemão foi para a Polônia. Foi para a Polônia ouvindo um radinho de pilha, né? Então telefonou continuamente para o lado da França. Já invadiram? Os ingleses já invadiram? Os franceses já invadiram? E os franceses e ingleses não invadiram. O Hitler tomou a Polônia, venceu o exército polonês, que atacou os tanques com lanças. Foi uma beleza. A cavalaria polonesa, com espadas e lanças, metendo a lança nos tanques de guerra de aço. Foi um massacre. Os oficiais alemães diziam que choravam de pena de ver aqueles poloneses atacando heroicamente os tanques com lanças e espadas. Quer dizer, o comando polonês não sabia que isso era uma loucura? Não sei se entende. Mataram todos. Está entendendo? Vencer a Polônia em 4 dias. Mas para tomar a Polônia toda foi difícil. Porque quando tomaram Varsóvia, alguns poloneses descobriram que cortando o fio elétrico dos bondes, caindo o fio elétrico em cima do tanque, explodia tudo, dava um curto. Quando eles estavam invadindo a Polônia, os russos invadiram para o outro lado e acabaram a Polônia. Franceses e ingleses, o que fizeram? Isso durou 1 mês. O que fizeram os ingleses e franceses? Nada. Nada. Nada, como o Hitler tinha predito. Por que não fizeram nada? Por ordem superior. Pensar que o Lula manda no Brasil, mas é uma tolice. Quem manda esse homem? Mas quem manda esse homem? Ele não manda em nada, não sabe nada. Vocês pensam que o Fidel Castro manda? Não manda nada. E o Bush, olha a cara do Bush, manda alguma coisa? Ou o Putin, essa gente não manda nada. São títeres, são bonecos que só executam ordens. Essa não se moveu. Escutem só. Quando começou a guerra começou no dia 3 de setembro. Um submarino alemão afundou um navio inglês, Atênia. Morreram muitas pessoas. O Hitler ficou uma fera. Protestou, disse que não era um submarino. Ia ter tido um acidente, batido numa mina, mas não tinha ordem, proibia que atacasse qualquer coisa da Inglaterra. O comandante do submarino foi chamado de volta para a base, foi preso imediatamente por ter afundado um navio inglês. Perdeu todo o comando. As tropas alemãs e francesas voltaram, então, para cá. E começou, em outubro de 1939, ladrone de guerra, a guerra divertida. Porque os franceses não atacavam os alemães. E os alemães não atacavam os franceses. Tinha um rio entre eles, então de segunda, quarta e sexta, era a vez dos franceses nadarem. E os alemães então tocavam em alto-falantes música francesa para agradar os banhistas. De terça, quinta e sábado era a vez dos alemães. E os franceses tocavam os alto-falantes música alemã para agradar os banhistas. Não era uma guerra interessante? Não tinha ataque, não tinha tiro, não tinha ninguém que desse tiro. Era num dado. Hã? Era num dado.
Era no nado. Mas não tinha nem competição quem chegava antes, nos 100 metros rasos lá. Nos 100 metros rasos não, na natação. Nado livre, nado de peito. Era uma guerra no peito. Quer dizer, uma coisa inacreditável. Uma guerra que não se dava tiros e que era proibido bombardear. Quando um oficial francês dizia, por que não atacamos lá? Resposta do comando, se nós atacamos, eles podem atacar a gente. Surpreso, como é que era uma guerra? E o Hitler era um marionete também? Claro, o Hitler marionete era como se diz em italiano, um salame messo posto lá. Era um louco, um bobo, um estúpido, posto lá, não sabia nada. Era um feiticeiro, isso ele era. Isso ele era. Quando se estuda as doutrinas nazistas e a atuação mágica do nazismo, é evidente que tem feitiçaria. Tem a ver também com os cátaros, né? Claro, o nazismo é romântico e cátaro. É, romântico e cátaro. Você quer ver uma provinha simples? Vocês conhecem a cruz nazista, não? Aquela cruz gamada, uma cruz maldita. Todo estudante sabe que o nazismo foi criminoso. Sabe ou não sabe? Sabe. Aqui no Recife todo mundo sabe disso ou não? Que os nazistas fizeram campos de concentração, todo mundo sabe. O que tem marcado nas carteiras dos colégios aqui no Recife? Eu não estive em nenhum. Está marcado o quê? Tem a suástica. O que tem nas faculdades? Eu não estive nas faculdades. Tem a suástica. Nos Estados Unidos eu estive. Lá nas faculdades tem a suástica. Eu mesmo não cheguei a fazer. Todo mundo faz. Como é que todo mundo faz esse desenho de uma coisa criminosa, sabendo que é criminosa? Que poder estranho tem esse símbolo? Depois posso explicar o símbolo que deve ser. É uma coisa do demônio, sempre. Tem a suástica, que é péssimo. Certo? O pessoal pensa que o partido nazista era um partido político. Não era uma religião. A SS, conhece a SS, não? Schutzstadt, as tropas de assalto. SS. O símbolo deles era assim. Certo? Essa é a SS. Esse sinal era do alfabeto rúnico germânico, dos bárbaros germânicos. Significava raios. Os raios chupados, já importados em Berlim, de Portugal. Significava raios. Simbolicamente significava desgraça. Religiosamente, Lúcifer. Por isso que os SS tinham no cap uma caveira e eles cantavam: nós somos os SS soldados de Lúcifer, soldados do demônio. Soldados do demônio. O nazismo era um culto satânico. Graças a Deus, ele foi destruído na guerra. Pois não. Professor, com relação à saudação nazista, eu sempre ouvi falar. Porcaria, nem faça, porque aquele é um gesto xamânico. É um gesto de feitiçaria. Mas na Roma Antiga também se fazia? Em Roma tinha outro sentido. Outro sentido. Os símbolos mudam de sentido. Como é que nós cumprimentamos? O que quer dizer isso? Nunca ninguém cumprimentou assim. Nunca, jamais. Quem inventou esse cumprimento? Os maniqueus. É um símbolo maniqueu. Nós vamos ver amanhã, na Capela Sistina, o símbolo maniqueu. Quando o maniqueísmo dominou o mundo, o maniqueísmo, no século IV, ele tinha templos em Pequim e tinha templos em Lisboa, desde Pequim até o litoral atlântico. Então impôs esse sinal. Que agora perdeu o sentido do que tinha antigamente, o sentido esotérico. Ninguém sabe. Como não se sabe o que é fogueira de São João. Certo? Que tem um sentido primitivamente muito ruim. Então, o cumprimento romano, tá certo? Tinha outro significado. Certo? O cumprimento nazista, a saudação do Hitler, era péssimo. Na Alemanha, na Polônia, a saudação do povo era: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que a Alemanha tomou a Polônia, era proibido falar polonês. Entrou um padre nas histórias, na casa de um vigário, e cumprimentou, né? Heil Hitler! O padre respondeu: seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Vou denunciar. O cumprimento agora é Heil Hitler, e não o nome de Jesus Cristo. Tá bom?
confessar em polonês, o padre confessando em polonês o penitente, condenado à morte. Então, estranhamente, o Hitler passou todo mundo para cá e não houve guerra durante quase um ano. Certo? Quase um ano. Houve um. O Hitler tomou a Dinamarca, mandou um navio com 800 homens, desembarcou no porto, tomou o castelo do rei, que era ao lado do porto. O rei, então, cumprimentou. Os meus soldados resistiram tanto. Ah, sim. Ah, então, meus parabéns. Foi um grande golpe que vocês deram. O rei se entregou e cumprimentou a tomada da capital em 2, 3 horas. Uma palhaçada. Então, todos de acordo. Belgrado foi tomada com 9 motociclistas. Todo mundo se entregou, porque pensava que atrás vinha o seu exército. Não, nada, 9 motociclistas. Foi mais tarde. Vamos ver agora na França. A invasão da França foi uma coisa complicada. Eu vou ter que fazer outro mapa aqui para vocês poderem compreender como o negócio é interessante. Então aqui temos a Bélgica, a Holanda, aqui temos Paris, né? Paris. Aqui tem a Suíça. Vou fazer uma coisa grosso modo. A França, por causa das trincheiras, resolveu fazer uma defesa, de novo, em 1939, uma defesa, agora, séria, não aquelas trincheirinhas que mataram milhões de soldados, uma defesa séria. Então, construí aqui a linha Maginot. Então, Maginot. Maginot, o nome de um sargento. A linha Maginot, o que era? Era uma série de fortalezas feitas de cimento armado, tá certo? Então, por baixo vinha uma estrada de ferro, tá certo? Que trazia os soldados subterraneamente. Essas cúpulas eram enormes, com canhões apontando todos para a Alemanha. Cimento armado, hein? Canhãozão aqui, um colosso. Então era considerado inexpugnável. Então embaixo tinha, primeiro andar, estação de trem, hospital, armazém de munições, armazém de comida, restaurantes, enfermaria, assim por diante, até que tinha os dormitórios, e depois tinha a cúpula para combater, certo ou não? Isso era considerado inexpugnável. Os alemães fingiram fazer aqui a linha Siegfried, que seria também a represada, mas muito menos importante que a Alemanha. Os franceses ficaram com medo, porque os alemães podiam entrar pela Bélgica e Holanda, então fizeram aqui mais uma linha de fortaleza, a pequena Maginot. Os belgas imitaram, fizeram várias, e fizeram aqui uma fortaleza sensacional, o Forte Eban Emael, a maior fortaleza do mundo, com casamatas de cimento armado, com canhões em todas as direções. Era considerado, então, também com subterrâneos, 10 andares, hein? Tá certo? Isso tem em Itália, isso existe ainda na França. Essa é a maior palhaçada jamais feita na história do mundo. Gastou-se uma fortuna. É uma tolice, mas uma tolice, eu vou ver como eu pegar. Os alemães tinham que atacar, certo? Aqui nós tínhamos milhões de franceses, 2 milhões, e aqui tinha um exército inglês, agora de uns 300 a 400, um pouco mais, entre 300 e 500 mil homens, aqui, ingleses, aqui franceses. Qual é o ponto fraco da porta? Maçaneta. Não. Maçaneta não. A dobradiça. Qual é o ponto fraco do braço? É o cotovelo. Ponto fraco da perna é o joelho. A articulação, ponto fraco. Quebrando a articulação, destrói tudo. Então, o ponto fraco tem que ser... Certo? Essa aqui os franceses tinham posto soldados de terceira categoria. Gente de 40, 50 anos que tinha sido convocado, messieiros, padeiros, gente casada,
com reumatismo, tá certo? O estômago desenvolvido pela cerveja, claro, gente sem preparo militar nenhum. Porque aqui não tinha perigo. É uma zona de colinas cheias de florestas, impossível de passar os tanques. Claro, os alemães tinham que escolher um ponto. Qual é o ponto que o Hitler escolheu? O ponto que é impossível. É óbvio. Porque o impossível é que é possível. Não sei se entendem isso. É um raciocínio fantástico. Só para distraí-los um pouco, vou contar a história de um pirata. Você conhece o Surcouf? O Surcouf, um pirata do século XVIII, católico. Pirata corsário, mas que pirata. Combatia os ingleses, no Índico. Ele perdeu o navio dele, estava perdido lá na margem do litoral do Índico, no meio de um pântano, escondido uma barquinha com poucos marinheiros que tinham sobrado, uns 10 marinheiros, passando num barquinho, passando uma fome danada, escondido no meio dos juncos, e aí passa um navio inglês enorme. 3 pontes, certo? 120 canhões, 500 homens a bordo. Então, um dos marinheiros disse, se isso fosse nosso, mas não é, não, eu quero comer, mas se fosse nosso, mas não é. Então começa uma discussão, diz, fosse nosso, é impossível pegar isso. O Surcouf, é impossível, então é possível. Você fica louco. Claro, se é impossível, é possível. Fala, mas o capitão ficou louco. Louco nada, não é impossível. Então vamos pegar. Como o senhor está louco? Vamos lá. Não é impossível. Eles não vão tomar cuidado, é impossível. Os marinheiros já compreenderam, vamos para lá. Lá foi o barquinho com 10 homens, porque é impossível. Os ingleses viram o barquinho, continuaram lavando a conversa, porque era impossível. Claro, não. Chegaram junto ao barco, como se fossem mercadores, jogaram os ganchos lá, subiram, o pessoal continuou lavando. Porque como? Eu vou imaginar que 10 soldadinhos, 10 homenzinhos vão conquistar um navio de 500 homens de tripulação. Subiram a bordo, mataram os que estavam lavando a conversa, trancaram todos os porões, aqueles tampos para entrar a água. O pessoal embaixo, urrando de raiva, eles pegaram o timão, viram o navio para o mar, vamos embora. O impossível era possível. Pegaram o navio, pouco a pouco, andar por andar. O impossível é possível. O Hitler, que era uma besta, escolheu, ele sabia que o ponto fraco era aqui. Como é que ele sabia? Ele mandou perguntar para os tanquistas se dava para passar na floresta. Disseram que dá. Então escolheram, fizeram, quem fez o plano foi um general chamado Manstein, que é o maior general da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. O general Manstein, cujo nome verdadeiro é Levinsky. Levinsky. Sabe que raça é, né? Levinsky. Raça é japonês. Isaac Levinsky. Levinsky. Então o Manstein apresentou um plano sensacional. O plano qual que era? 3.000 tanques aqui, atacando às 5h40 da manhã do dia 10 de maio de 39. 5h40. Atacar toda a frente. Aqui canhões atirando, aqui o exército alemão entrando na Holanda, à mesma hora. Tá certo? A Holanda é super habitada. As colinas daqui das Ardenas, cobertas de florestas, são pouco habitadas. Às 5h30 da manhã, entrando os tanques, entrando tropas alemãs aqui em cima, sem tanques. Os holandeses acordaram ou não? Não acordaram? Acordaram. Tá? Uma população densíssima, 200 habitantes por quilômetro quadrado. Logo telefonando, avisando que estavam chegando os alemães. Tá claro? Aqui ninguém sabia, porque os tanques entraram na floresta na ponta do pé, sem fazer barulho. Claro ou não? Vocês se entenderam? Nada de tiro de canhão, em silêncio. Quando souberam que os alemães tinham entrado na Holanda, os franceses e ingleses passaram tudo para lá. Tá certo? Não? E aqui os tanques foram passando. Quando encontraram uma resistência, viu os Stukas bombardear, o pessoal corria. Os tanques passaram.
No primeiro dia estavam longe. Não se incomodaram com o resto. Deu uma volta. Cercaram ali 700 mil franceses e 300 mil ingleses. Não sei se entenderam. Ataque na mesma hora, na Holanda e aqui, levou os ingleses e franceses a entrarem para lá. Entraram na Arapuca. Não sei se entendem. Genial, não é verdade? Genial, claro. Acontece que esse plano tiraram 3 cópias. Uma ficou com o Hitler, outra ficou com o alto comando, outra foi mandada para um general que ia executar. Era proibido levar por avião. O oficial que ia levar o plano para o general tinha que se dirigir à Holanda, para a direção da Holanda, para o general que invadia a Holanda, certo? Então ele tinha que passar para cá. Quando ele estava levando as coisas, ele encontrou um amigo e disse: "Para onde eu vou? Eu vou para a Colônia, e depois lá para o Nordeste da Alemanha." Ele falou: "Eu te levo de avião." Eu falei: não posso, tem que ir de trem." "Mas eu te levo." "Mas está proibido, é um perigo. De repente cai avião." Que é isso? Vamos comigo." Acabou aceitando, violando as ordens, subiu no aviãozinho teco-teco com os planos. O avião se perdeu. O avião se perdeu, acabou a gasolina e desceu, isso antes da batalha. Certo? Uns 15 dias antes da batalha. Desceu na Bélgica. Quando desceu, filho na Bélgica, quando desceu o avião, os sinais alemães, a polícia belga, as tropas belgas chegando, o oficial lá começou a rasgar os papéis, tentou destruir, fizeram uma fogueirinha no campo. Chegou a polícia, pegou todos os planos. Tinha destruído uma parte. Os planos foram levados para o alto comando francês e inglês de que o ataque seria por aqui. Seria com 3 mil tanques, exatamente como aconteceu no dia 10 de maio. Está claro? O comando francês e inglês. Isso é falso. Como é que eles deixaram cair na nossa mão? É uma cilada. E não acreditaram. Não acreditaram. Não tomaram nenhuma medida. Estava na cara que o plano era eficaz e que aquele ponto era um ponto fraco. Não tomaram nenhuma medida. Se entregaram perfeitamente. Os alemães prenderam, então, aqui 1 milhão de soldados. Os franceses, os ingleses, foram cercados aqui em Dunkerque. Dunkerque é uma praia, 10 quilômetros. Isso aqui tinha um quilômetro de largura. Tinha 300 mil ingleses aqui com canhões, caminhões, tanques, metralhadoras, tudo amontoado. Não podia espirrar. Se espirrasse, jogava outro no mar. Está entendendo, não? O Hitler colocou todos os tanques em volta. Certo? Se avançassem, aqui é o mar. Se avançassem, matavam todos. O Hitler proibiu avançar. Os ingleses mandaram navios buscar esses 300 mil homens, mandaram barquinhos de remo, iate de passeio, mandaram tudo que boiasse para pegar os 300 mil. Levaram embora 300 mil. O Hitler não permitiu o ataque dos tanques. Porque o partido nazista inglês era poderoso, ele tinha esperança de que a Inglaterra passasse pela primeira. Os ingleses perderam todo o material, tudo. Mas salvaram 300 mil homens. Foram embora sem fuzil, não tinha um fuzil, perderam tudo. A Inglaterra estava inerme. Claro? Agora começou o ataque à Inglaterra. Não vou me estender muito. O ataque à Inglaterra, o Hitler tinha que atacar primeiro o radar, que ele não tinha, os ingleses tinham. Ele não atacou os radares. Mesmo assim, começou a ganhar a batalha aérea com os ingleses. No final, os ingleses tinham 6 aviões. Na última noite, tinham 6 aviões para combater. Mas só 2 aviões estavam em condições de ir para o ar e se manter em combate. 2. E o Hitler, então, desistiu de tomar a Inglaterra. Incrível, não é? Bem, ele transferiu todas as tropas para a Rússia e foi atacar a Rússia. O ataque à Rússia é um mistério.
Eu ponho esse negócio aqui para não gastar tanto material que não tem necessidade. O Hitler mandou atacar a Rússia de surpresa. Ele escolheu uma data, 22 de junho de 41. Por causa do sol. O solstício de verão. Porque os alemães tinham o culto do sol. Então mandou invadir a Rússia em 3 pontos. São Petersburgo, Leningrado, hoje São Petersburgo, né, como sempre foi. Moscou, Ucrânia, Kiev. 2.000 quilômetros de distância. Ele dividiu os tanques. Um grupo de tanques para Leningrado, um grupo para Moscou, outro grupo para Kiev. Qual é o erro? Qual é o erro que tem aqui? A tática de guerra alemã mandava fazer o que com os tanques? Concentrar. Ele dividiu. Ele dividiu. Certo? A tática é o seguinte: escolher um objetivo só. Concentrar toda a força naquele objetivo e conquistar aquele objetivo. Se ele tivesse... Os generais não entendiam essa determinação. Entendiam? O comando alemão brigava com o Hitler continuamente. Ficava brigando. Ah, não estava. Tentava matar o Hitler de todo jeito. Tentaram matar o Hitler umas 20 vezes. Tentar matar para manter a honra, pelo menos. Não. Os generais eram contra a guerra. Tentaram matar o Hitler um monte de vezes. Bem, então ele dividiu as tropas. Tá certo? Um absurdo. A Rússia não tinha nada. Eu estou lendo agora o diário de um oficial contando a guerra na Rússia. Então ele mostra que cidades grandes tinham 1 ou 2 casas de tijolo, o resto tudo madeira. Tudo de terra no chão. Não tinham pias, não tinha torneira, não tinha nada, não tinha telefone, não tinha rádio, coisa nenhuma. Uma miséria tremenda. Os canhões russos tinham roda de carroça, sabe aquelas com raios? Sabe? Sabe o que é uma roda com raio? Não tem umas carroças. É uma coisa absurda. Quer dizer, que não aguenta nada. Era tudo obsoleto, zero. Pois não. Isso lembra de Rasputin, não? Não, o Rasputin foi na Primeira Guerra. E, aliás, valia a pena um dia contar o Rasputin. A história dele que é interessantíssima. É, interessantíssimo. Bom, eu estava dizendo aqui, ele proibiu, ele dizia que tomasse Moscou antes do inverno. Acontece que o inverno chegou na Rússia antecipado, chegou em outubro. Devia começar em novembro, chegou em outubro. Inverno na Rússia é 40 graus abaixo de zero. Em alguns lugares da Rússia, por exemplo, em Verkhoyansk, que é o polo do frio, quando fala já sai escrito, né? Cuspir um colega, deu uma pedrada. De tanto frio que é. O frio chegou antes. Não estava nos planos como tinha sido traçados pelo Führer. Então, não pode distribuir capotes nem uniforme de inverno para os soldados alemães. A obrigação era ter tomado Moscou antes do inverno. Ao inverno antes, não interessa. Devia ter tomado antes. Então morriam as pencas com os trens, com os uniformes de lã, capotes de lã, escrito lá, divisão tal, regimento tal, etc. Proibido pegar, porque ia contra a ordem inicial do Führer. Tinha que ter conquistado Moscou, então não tem capote de lã, morra de frio. Então morriam de frio as pencas. Você compreendeu que traição? Hã? Os aviões para voar de manhã cedo não pegavam, a gasolina congelava. Então alguns pilotos, sabe o que faziam para poder o avião voar? Acendiam uma fogueira embaixo do motor, com perigo de explodir tudo. Para ver se a gasolina descongelava, entendeu? E podiam voar. Quer dizer, um absurdo, tá entendendo? Não podia dar a comida de inverno, comida de verão. Bem, no meio da batalha ele pegou os tanques que estavam perto de Moscou, se via as torres do Kremlin, desviou os tanques para Kiev. Conquistou uma vitória enorme, prendeu e matou 1.800.000 soldados russos. Mas quando os tanques voltaram para lá, tinha 14 tanques em ação só. E quando estavam em tomado os arrabaldes de Moscou, então aqui estavam no Capiberibe, mais ou menos, para 10 quilômetros.
do Kremlin. Se vê as torres, mas tinha só 2 tanques porque podiam andar. Perderam. Interessante. Claro. Evidentemente é uma traição. Certo? Deixa eu contar outro. Eu tenho medo de cansados. Não, tá bom, professor. Hã? Tá bom. Não, eu tenho medo de cansados. Professor, a linha imaginou, é verdade que o canhão só. O canhão, a linha imaginou, só tirava para frente. Quando eu estive contar, olha, Tá lá a linha imaginou. Fala. depois de ter tomado aqui, os alemães fizeram tudo tanto para cá, pegaram da linha imaginou, prenderam todo mundo dentro. Os alemães entraram na linha imaginou pelos túneis. Pegou todo mundo lá dentro. Quer dizer, uma palhaçada, porque os tanques, os canhões só tiravam para lá. Era uma cúpula de cimento armado, só tiravam lá para frente. Quer dizer, uma tolice monumental. Mas ele não tem mobilidade pro. Não. Foi feito em Portugal. É uma palhaçada. Mas será que os generais franceses não pensavam? Claro que pensavam. Tem que perder. Escutem só. Quando o Hitler invadia a Alemanha, se desculpe, eu quero ensinar tanta coisa, acabo pulando muito. Quando os tanques entravam por toda a França, o tanque é cego, né? O tanque é cego, porque eles têm uma viseira para frente e atrás é cego. É fácil destruir o tanque. Qualquer oficial francês que fizesse buracos na estrada para não deixar passar o tanque, tinha que ser preso e fuzilado. Era proibido resistir à Alemanha. Telefonavam para os oficiais alemães. Pode vir, nós já pusemos todas as armas amontoadas no pátio do quartel, venham à vontade. Os alemães chegavam e tomavam o quartel sem lutar. Era proibido resistir. O De Gaulle resistiu, teve que fugir. Quer dizer, havia ordem da cúpula de entregar tudo. Está bem entendendo? Porque no começo da guerra era para a Alemanha e a Rússia triunfarem. Pois não, pergunte. Hitler ter noção do que ia acontecer, assim, vamos dizer, nos bastidores da história. Não. O Hitler é uma besta. É um boneco, não tinha noção nenhuma. Ele seguia a ordem, fácil assim, sabia. Eu entendo que O Hitler é um possesso. quando ele recebia a ordem, ele Executava. O Hitler não possesso. ele não sabia de onde vinha essas ordens. Por isso, a gente sabia que era do diabo. As visões que ele tinha eram apavorantes. Os que viam ele gritar com pavor, tinham certeza que estava do diabo. Era uma cena, por exemplo. Saiu no Paris Match. Também saiu no livro Hitler me disse. E Hermann Rauschning. Então, à noite no comando, começa uma gritaria tremenda. O pessoal invade o quarto do Hitler, ele está corrido num canto tremendo. Dizendo, eu vi ele gritando. E de pavor ele rolava no chão e comia o tapete. Tinha visto o homem novo. E tremia que nem um desesperado. O professor meu, que era um marxista judeu, dizia que ele morria de tapete quando ouvia falar o nome judeu. É isso mesmo. O Hitler não é muito bobagem. Pode ser que ele tivesse tal raiva de. Mas o Hitler era filho de judeu. Era proibido pesquisar a árvore genealógica dele. Você falou homem novo aí, não entendi. Porque eles diziam que tem evolução. O macaco deu origem ao homem, o macaco deu origem ao Zé, agora ia surgir o Super Zé. O Super Zé chamava-se Fritz. O super-homem era alemão, né? Entendeu? Não? Hã? Entendeu? Não, filho, era aqui. Eles defendem a evolução. A humanidade atual é feita de macaco. Nós somos descendentes do macaco. Nós vamos evoluir e vai surgir o super-homem. Esse super-homem é o homem novo. O Hitler esperava que surgisse agora o homem novo. Ele via nas visões dele? Então, ele contava que via o homem novo, que era o verdadeiro diabo. Sim, certo. Compreendeu, filho? Bom, O De Gaulle era um ministério?
O De Gaulle também não prestava nada. É. Também só executava. Certo? O De Gaulle tinha uma certa capacidade. Não era muito inteligente, não. Sabia falar bem. E ele agiu bem na guerra. Então, a invasão da Rússia foi uma palhaçada. A guerra começou para não deixar a Polônia ser dominada pela ditadura nazista. Quando terminou a guerra em 1945, a Rússia tem pego 11 países da Europa sob ditadura. Então, para que morreram 60 milhões de pessoas para combater uma ditadura? Se terminada a guerra, tem 11 países sob ditadura. Tá claro? É um absurdo. Não sei se entenderam. De novo. Pois não. De novo. De novo. Não, raciocínio. A guerra começou porque os aliados disseram que não podiam permitir que a Polônia fosse dominada por uma ditadura. No fim, a guerra terminou que a Rússia tinha imposto a ditadura comunista a 11 países da Europa. Está claro? É um absurdo. Então essa guerra foi inútil. Morreram 60 milhões de pessoas inutilmente. Você ia perguntando? Professor, além do Hitler, entre os ditadores dessa época, Franco, Salazar, Getúlio, algum deles também tinha essa iniciação na magia? Não, imagina o Getúlio, iniciação da magia. O Getúlio nosso não queria saber nada de magia. Nada disso. O nível nosso aqui é muito baixinho, viu? Lá na Europa, além do Hitler. Também não conheço, não. O Mussolini não tinha iniciação mágica nenhuma. Era um palhaço. O Estado, Lenin. O Lenin parece um demônio, né? O rosto dele é um demônio, né? Parece Lúcifer. Tá certo? Eles eram muito ruins. Mas nunca ouvi falar. O Trotsky é outro que parece um diabo. Eles tinham, evidentemente, ligações com a cabala e com o satanismo. Mas nunca ouvi falar deles terem práticas cabalistas para atrair demônios. Nunca ouvi falar. Aquela foto de Hitler é morto, né? Ele é apavorado, né? Não, ele não. Foi queimado o cadáver. Professor, com licença, uma pergunta. Pois não. O senhor fala então que todos esses líderes e ditadores assim, da Europa e do mundo, né, estavam sendo manipulados por forças superiores. Sim. Mas o senhor, assim, o senhor fala dessas coisas como sendo espirituais ou Não, humanas? Humanas. E onde estão? E quem são essas Muito bem. quem eram essas? Mas, acima dessas forças humanas, o senhor está perguntando que dirige as forças secretas. Sim. Então, nós temos que ter homens na Terra. Esses homens servem bem. Então, muitos relatos falam de alguma ligação com os tais que eles chamam de superiores desconhecidos. Os superiores desconhecidos, que seriam homens ou então demônios que aparecem e dão ordens. O que houve na Revolução Francesa, quando tudo Saturno, a deusa da razão, Notre Dame, o demônio atua na história. Ele fez a morte principal. Tá? Esta é o poder das trevas. Não só diz que o demônio pode atuar. Assim como Deus usa a liberdade humana para providencialmente fazer acontecer isso aquilo, o demônio pretende dirigir a história diretamente. Daí ele aparecer para onde? É claro que o diabo não vai aparecer para o Getúlio, imagina, para o Lula. Então é uma pinga a mais, pronto. Isso é viagem, isso é uma palhaçada. O diabo vai se incomodar, aparecer para o Lula para dar uma ordem. 3 pingas para ele, pronto, ele faz o que quer. É o diabo preso na garrafa. Aliás, o álcool não é espírito. É claro. Então, isso não deve se imaginar uma ação diabólica como Deus não a permite. Na Sagrada Escritura se fala da ação do demônio claramente no livro de Jó. Uma ação direta. O livro de Jó conta que o demônio atiça alguns homens a assaltar os rebanhos de Jó. Depois que atiça os sabeus, que era uma tribo. E depois que organiza os caldeus, que era um império. Então, no livro da Sagrada Escritura, se mostra que o demônio ele está por trás das ações maléficas, quer atiçando, tentando individualmente algum homem ou um grupo de homens para fazer um assalto e matar, quer uma tribo, os sabeus, quer um império, os caldeus. O senhor escreveu alguma coisa, alguma palestra sobre o livro Fausto de Goethe?
Não, não. Eu li o Fausto um bom pedaço, depois eu parei, porque achei tão imundo que não valia a pena. Eu conheço bem a doutrina do Goethe. Goethe era alquimista. Goethe era feiticeiro. É um monstro, velho. Romântico. Ele que vai dar origem, ele vai combater depois o romantismo, mas ele, na verdade, plantou o romantismo. Era um feiticeiro tremendo. Pois não. Com licença, uma pergunta. Então, eu talvez não tenha seguido desde o início a sua exposição Pois não, pai. nesse assunto, né? Mas ainda hoje, essas forças, digamos, têm, de certa forma, um organismo predominante que é a maçonaria, na verdade? A maçonaria é um nome genérico. Genérico. É como gilete. Uhum. A palavra gilete quer dizer é uma lâmina quadrada, um tipo de lâmina quadrada. Ficou tão conhecido que ficou um nome genérico para todas. Xerox é um tipo de copiadora. Tem outra, Nashua, tem outras ainda que eu não me lembro. Toshiba, mas nós chamamos em todas as cópias são Xerox. Então o nome particular foi generalizado. A palavra maçonaria é mal usada por nós, porque é o nome só de uma sigla secreta. Existem muitas outras. Essas forças secretas se organizam e tem na cúpula alguns homens poucos que trabalham diretamente sobre a ordem do demônio. Claro. E essa nova ordem mundial que, enfim, Eles querem estamos plantar. É com a igualdade vivendo, plena, sim, igualdade plena, com o ecumenismo total. A Igreja Católica tem que se misturar totalmente com as outras. Tem que permitir o homossexualismo, o aborto, a eutanásia, o controle da natalidade e acabar com todos os dogmas. O senhor veja, por exemplo, hoje conversei com um padre. Então ele me contou que tem padres que fizeram uma vez uma missa, em vez de usar vinho, usaram Coca-Cola. foi inválido porque faltou Claro, matéria. claro. Mas, por exemplo, num lugar aqui do Brasil, se vai a Capela do Santíssimo para fazer atos homossexuais. É uma coisa diretamente satânica. Porque não se pratica o ato homossexual pelo ato homossexual, mas para profano. Quer dizer, é na Capela do Santíssimo. Nos Estados Unidos é assim. Aqui também é assim. Esse desejo contra Nosso Senhor de profanação, de desrespeito, de violação da lei, de odiar a beleza da casa de Deus. Senhor, eu amei a beleza da tua casa, o lugar onde reside a tua glória. Eles fazem o contrário. Senhor, Senhor, não. Eles blasfemam. Eu odiei a beleza da tua casa, o lugar onde reside a tua glória. Eu quero transformar em chiqueiro. Isso é uma coisa diabólica. O demônio, ele vai atacar quem? Jó. Ele vai atacar quem? Cristo. Ele pega o Cristo no deserto e transporta o pináculo do templo. Transporta o alto da montanha. E se afasta por um pouco de tempo. Jó também teve duas tentações. Na primeira fase ele perdeu todas as riquezas. Porque Deus disse, não toques nele. E o demônio disse, tira todas as riquezas dele e mata todos os filhos. E Jó não se rebela. E Deus disse, de onde vens? Preparaste meu servo Jó que me incitaste em vão contra ele, que é sincero e reto, faz o bem, foge do mal e faz o bem. E tu me incitaste em vão. E ele continuou fiel. Tu me deixaste tocar nele. O homem dará pele por pele. Deixa-me tocar nele e ele te blasfemará na cara. E Deus disse, ele está em tuas mãos, mas não lhe tires a vida. Então faz uma chaga na ponta da cabeça, na ponta dos pés. Jó significa a palavra homem das dores. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó, que era sincero e reto, e não havia igual a ele na terra. Havia um homem das dores, que era sincero e reto, e não havia igual a ele na terra. Claro. Jó, ou terra de Uz significa terra do conceito, terra de sabedoria. Terra é o homem, sabedoria é o verbo.
o verbo na terra é a encarnação. Então o demônio, na figura de Jó, Deus permitiu para que ele simbolizasse a tentação de Cristo no deserto, primeira, segunda na cruz. A igreja sofreu uma primeira tentação quando ela é despojada de tudo. E o diabo disse para Deus, Deus disse para o diabo, preparasse a minha serva, a igreja, que não é igual a ela na terra, que ela foge do mal, é sincera e reta. Pudera, tu cercaste de bens, tudo que ela tem está em tuas mãos. Não toques nela. E o demônio foi e tirou tudo que a igreja tinha. Com a reforma, com a Revolução Francesa, com o comunismo. E ela continuou louvando a Deus. E o diabo, e Deus disse, viste que ela não apostatou? Pudera, me deixaste tocar nela. Deixa que eu toque nela, verá como ela te blasfema na cara. Ela está em tuas mãos, mas não lhe tirarás a vida. E Deus entregou a igreja, como entregou o filho, nas mãos dos filhos do diabo. Eles fizeram uma chaga só, da ponta da cabeça até a ponta dos pés. Entendeu? A igreja é uma chaga só, da ponta da cabeça santíssima à ponta dos pés. Então não tem um menininho de paróquia, uma mocinha de paróquia, quase. Claro que Deus preserva alguns, mas falando de modo genérico, até a pobrezinha mocinha de paróquia agora acredita no tarô, no monte de bobagem. Até o menininho que comunga acredita no monte de tolices. E ninguém diz nada. E a cabeça? Mas não vai tirar a vida. Não vai tirar a vida. Eu disse uma coisa do cardeal Ratzinger, que ele fez uma declaração uma vez, que ele quase nunca rezava o terço. E aquilo que estranha muito, ele nunca rezava. Rezava às vezes um pedacinho. Era aquilo inteiro. Agora eu rezo o terço todo dia. O senhor está sabendo, né? Para me dar. Porque não é possível tirar a vida da igreja. E já diz um monte de sujeira, cidade de sujeira, raspando as feridas com caco de telha. Deus tu me deu, Deus tu me tirou. A mulher disse para você. Jó é Cristo. A esposa disse, morre de uma vez. E amaldiçoa a Deus, que criou tudo. Mulher fala-se mal. Deus tu me deu, tudo me tirou. O que quer dizer um monte de lixo que Jó está sentado em cima? Cristo tinha o trono dele em Israel. Os pagãos, os nossos antepassados, um lixo. Mas quando Israel apostatou, Deus sentou-se no lixo do mundo, em Roma, certo? E transformou a loba naquela que amamenta todos os povos. Ele se limpava o corpo em todo o pulso com um caco de telha. O que é isso? A telha é barro. Barro cozido no fogo. Barro cozido no fogo. O que quer dizer fogo? O amor. O barro cozido no fogo é o homem dominado totalmente pelo amor. É Cristo que limpa a humanidade. O caco de telha é Cristo. Barro solidificado pela caridade, pelo fogo da caridade, que purifica o homem de todo o pecado original. Limpíssimo. Limpíssimo. Nós somos o lixo. Somos hoje o trono de nosso Senhor. É bom ser lixo. Se nós aceitamos ser o trono de Cristo. Agora, está tudo esquecido. Está tudo esquecido. É tão fácil um padre ler isso em São Gregório Magno, depois contar para o povo. Não, tem que assistir a novela da Sônia. Cabeça está ferida. Entendeu? Mas Deus não permitirá que a igreja pereça. E por isso vai haver um Papa que vai mudar tudo. Esse Papa tinha que ser um Papa
de origem esquerdista, de origem modernista. Portanto, teria um cardeal hoje de formação tridentina, com devoção a Nossa Senhora. É difícil. Mas Deus que faz as pedras, filho de Abraão, pode pegar alguém formado no modernismo e fazer o que o texto do dia. E capaz de restaurar a missa, fazer um decreto. A missa está viva. Dão mais, dão inferno, nunca foram excomungados corretamente. E a missa nova vai ser reformada. Vai ser de costas para o povo, em latim, com canto gregoriano e com cânon antigo romano. Isso vai acontecer agora. O senhor está sabendo? Já sou. Ouvem-se vozes, né? Ouvem-se vozes. Ouve-se vozes. Eu ouvi muito. Vox clamantes in deserto. Mas nós temos orelhas grandes. Padre Nildo, eu fico contente que eu tenho de falar. Eu recebi ainda anteontem uma informação da Europa dizendo que o decreto está assinado, que o Papa está enfrentando uma pressão tremenda dos lobos. É preciso rezar pelo Papa. Claro, nós vamos ganhar. Amanhece. Deus amanhece lá, mas amanhece. O sol vai voltar. Claro. Vai ter uma porção de padres que vão ter coragem de enfrentar os lobos. E vão voltar a rezar a missa de sempre. Aos domingos. Aos sábados, pelo menos. Mas uma porção. Eu estou dando aula para vários padres, ensinando a rezar a missa antiga. Eu vou fundar já um curso de liturgia para leigos, explicando a missa antiga. Aceito inscrições religiosas. O curso não vai se chamar, não. Vai poder se chamar Ensinança de Padre Vigário. Entendeu, Padre meu? Não é uma pretensão minha, é apenas querer ajudar. Porque o senhor sabe, se algum padre quer rezar essa missa, muitos deles quereriam e não sabem. Eu tenho 3 que dizem, professor, você tem que ensinar tudo para nós. Como faz? Eu tenho uns 10, 15 padres nessa situação. Vai ter. Se nós vamos ganhar. Certo? Bem, então, a culpa do demônio, que aparece raramente, porque ele não é trouxa. Ele aparece só para muitos, muito maléfico. Mas aqui na Bíblia é uma coisa diabólica. Os males que se faziam são muito pensados. Se combate a inocência de modo, de uma malícia, que só pode ser diabólica. O senhor compreende? Eu recebi uma carta, não vou dizer o nome, eu vim de um país fora. Uma senhora com 2 filhos. Professor, o que eu posso fazer? O senhor me diga o que a situação que eu estou. O marido quer se operar para se tornar mulher. Eu digo, como é? Quer dizer, nem Sodoma ouvi vocês. O senhor compreende? Chegou-se num limite de maldade, de malícia, que Deus tem que fazer alguma coisa. Eu já fiz um ato muito bem, me pega aqui esse mapa aqui da Itália. Em 1943, os americanos tomaram a África e invadiram a Itália. Tem que invadir a Europa. Vira tudo, irmão. Vira tudo. Para invadir a Europa. O encontro foi em Teherã, depois em Yalta. Roosevelt, Churchill e Stalin. O Churchill propôs invadir, os alemães estavam aqui na Rússia. Propôs invadir pela Grécia, pegar os alemães pelas costas. O Stalin propôs a invasão pela Bretanha, para dar tempo aos russos pegar a Europa. O Roosevelt, Tucano, propôs a invasão pela Itália. A Itália é um país o mais bonito do mundo. O país aqui para onde do mundo. Cadê a Itália? Está atrás desse aqui mesmo. Está atrás do primeiro? Tá aqui, olha. Me pega aqui, ó. Está aqui a Itália. Aqui está Roma. Esse pontinho que eu marquei aqui dentro é uma pizzaria de primeira. A Itália está aqui. A Itália tem montanhas no Alpes e os Alpes. São 4 mil metros de altura. Nos Alpes só tem uma passagem boa. O Col do Brenner, que tem 2 mil metros e tem estradas viáveis.
ela tem uma planície aqui no norte com o Rio Pó. Essa planície tem uns 200 quilômetros, pouco mais de largura. Tem aqui os Apeninos, que tem montanhas de 2.000, 3.000, algumas 4.000 metros. Grande Sasso. As montanhas continuam até aqui e vão para Sicília. Os tanques, vocês têm então os navios americanos, centenas de navios, têm todo o domínio aéreo, por onde vão desembarcar? Na Itália. A Itália é uma bota. Se um gato entra numa bota, o que você faz para pegar o gato? Tapa a bota. O que faz? Entrar 3 ratos numa bota, o que você faz para pegar os ratos? Fecha. Tá lá, fecha. Pronto. Pronto. Até uma menina sabe disso. Agora, você não estudou estratégia militar, né? Nós temos tanques. Onde vamos colocar os tanques na Itália? Onde vamos colocar os tanques? Calcule. O tanque é uma coisa pesadíssima, 30, 40 toneladas. Onde ele corre mais? Nas montanhas ou no plano? Então, por onde vocês invadiriam a Itália? Pelo sul? Pelo sul? Mas é o que falou a Sandrinha. Como é que você fecha a bota? Pelo alto. Pelo alto, aqui é plano, então invade por aqui. Vale Padana. A Vale Padana, pega toda a Vale Padana. Aqui os tanques correm, tem 200 quilômetros, o tanque corre 10, 15 quilômetros na estrada, ele podia fazer isso em poucas horas. E aqui tem as estradas cheias de alemão aqui embaixo. O que acontecia com os alemães se fecha aqui em cima? Tá tudo preso, certo? A Itália era pega em 3 dias. E estando pega a Val Padana, podia subir para o Brenner e entrar na Alemanha. Pelo sul, vai dar direto em Berlim. Os alemães estavam a 2.000 quilômetros. O Estado-Maior americano, por onde planejou a invasão? Pela planície, claro. Por onde o Roosevelt mandou invadir? Por aqui. Indo de montanha em montanha. Levaram 2 anos para chegar aqui. 1943, 1945. Dando tempo para o Stalin pegar toda a Europa de leste. Foi feito de propósito. Não é que a maçonaria manda cada general fazer isso ou aquilo. É só determinar o presidente da República, a invasão será pelo sul. Pronto. Levou 2 anos para chegar lá em cima. O Monsignor Montini dizia: la marcia degli aliati verso la città eterna è una marcia eterna. Non arrivano mai. Podia desembarcar em qualquer lugar, eles tinham domínio do mato completo. Entregaram, levaram 2 anos para tomar a Itália, para dar tempo ao Stalin de pegar toda a Polônia, a Romênia, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, a Letônia, a Lituânia, a Estônia, a Alemanha de Leste, está claro, e grande parte da Áustria, que é uma trapaça. Toda a guerra foi uma trapaça. Isso para vocês entenderem como são dirigidos os fatos e como se faz uma guerra. Você está entendendo ou não? Eles não, começaram a invasão por aqui, levando 2 anos para chegar lá, para dar tempo aos russos de conquistar a Europa. Compreendeu, filho? Compreendeu agora? Compreendo. Ó, a gente podia ver assim uma porção de outros fatos, de trapaças, de guerra tremendas. Mas, no caso, eu acabei perdendo meia hora. Essa meia hora vai perder a conferência, né? Tá certo? Eu podia dar outros fatos, na guerra do exemplo, do Japão, que é uma coisa inacreditável, as trapaças que houve. Por exemplo, Pearl Harbor. Há um livro interessante, Pearl Harbor, Fim de um Segredo, tá certo? Mostrando como o ataque americano a Pearl Harbor foi uma coisa trapaceada, vergonhosa, uma traição americana, para entrar na guerra e fazer triunfar os planos da maçonaria de estabelecer de novo a segunda fase da democracia no mundo. Você está entendendo? A segunda fase da demagogia. Que depois traz a terceira fase de novo, que é a ditadura. Os americanos, sabendo da ataque, ocuparam com a família de oficiais, crianças. Do que? Da Imperador? Sim, Imperador. O que é que aconteceu, pessoal, Eu assim, conto rapidamente para nos você. bastidores ali? Pearl Harbor é uma ilha no Pacífico, né? Os americanos tinham no Pacífico 4 grandes bases, né?
Eles tinham uma base nas Filipinas, que era Bataan, depois tinha Wake, Midway. Midway quer dizer meio do caminho, né? E Hawaii. Quais são, professor? Pode repetir? Aqui, Oh, Bataan. não dá para ler. Ah, Bataan, Bataan. Corregidor. Corregidor. Outro nome. É na Manila, nas Filipinas. Wake. Wake é uma ilha, Midway, uma ilha, e o Hawaii é um arquipélago, certo? Certo. Então, Pearl Harbor é uma base que tinham, uma base linda, porque são vários rios que desembocam, formando várias baías, assim. Então, foi uma verdadeira rede de portos. Então, era muito fácil para a Marinha se defender. Os americanos queriam entrar na guerra para salvar o comunismo, porque o Roosevelt tendia para o comunismo. Claro, ele favorecia a Rússia. Os alemães não atacavam os navios americanos, porque significava entrar num país poderosíssimo que derrotaria facilmente a Alemanha, certo? Então era proibido atacar navios americanos. Os navios americanos levavam todos os suprimentos para a Inglaterra. Os submarinos alemães não faziam nada. O povo americano era contra a entrada dos Estados Unidos na guerra, era isolacionista, certo? A Rússia estava para perder. Certo? Em dezembro de 41, os alemães estavam para tomar Moscou. Não é isso? Naquela situação que tinha. Porque a Rússia não tinha nada para se defender. Então, como a Alemanha não provocava os Estados Unidos, quando a Alemanha fez um acordo com o Japão, guerra com o Japão e guerra contra a Alemanha e vice-versa, os Estados Unidos viu que podia provocar o Japão, provocar a guerra com o Japão, aí era guerra com a Alemanha. Entendeu? Então, os Estados Unidos trancou o Japão economicamente, cercou o Japão de tal maneira que o Japão não podia comprar mais mercadorias que ele precisava, borracha na Indonésia, gasolina, petróleo. Então não tinha nem meios de comprar os produtos que precisava, nem de vender o que ele fabricava. O Japão vive da indústria. Então, forçaram o Japão a atacar. O Japão é muito ingênuo. O código de guerra do Japão, como todo código de guerra, era trocado naquele tempo a cada semana. Atualmente, o código de guerra de ações militares é trocado todo dia. Por causa que o computador se decifra qualquer código com uma facilidade enorme. Tá certo? Então, naquele tempo, trocava-se cada semana. A Marinha do Japão nunca trocou o código de guerra. Os americanos tinham obtido o código de guerra deles por acidente. Eles tinham o código de guerra da Marinha japonesa e sabiam a colocação de todos os navios japoneses no oceano. Claro? O Japão estava em guerra com a China desde 1935. Em 1941, os japoneses, não tendo mais saída, resolveram atacar os Estados Unidos. Eles escolheram para ataque o Havaí, certo? Que era uma besteira enorme. Os americanos sabiam do ataque ao Havaí, sabiam do dia, da hora e do método. Então fortificaram o Corregidor, fortificaram o Wake, fortificaram o Midway, e não fortificaram o Havaí. Os americanos sabiam que a grande arma do futuro não era mais o coraçado. O coraçado é um navio de casco duplo. O casco tem 45 centímetros de chapa. Chapa de aço de 45 centímetros. Tem duas chapas assim, dois cascos com trilhos de aço segurando a estrutura. Aqui em cima tem a superestrutura, etc. É o vácuo, não? Nenhum torpedo consegue furar isso. Quando fura, a primeira coisa, enche de água esse compartimento, mas o navio fica intacto. Então o coraçado é considerado absolutamente invulnerável. Os japoneses descobriram a falha. Não pode um coraçado ser atacado por submarinos, por torpedos, nem por minas. Mas um avião tipo Stuka pode jogar uma bomba aqui e afunda. Entendeu? Explode tudo. Entendeu? E eles fizeram isso com os aviões, os coraçados ingleses do Pacífico. Os americanos sabiam que a arma do futuro era o porta-avião. Os americanos tinham um bom número de porta-aviões. Os japoneses tinham 6 porta-aviões. O maior deles, Akashi. O Koga, depois tinha o Shikaku, o Zuitaku, e os outros 2 me lembro que eram porta-aviões pequenos. Esses 6 porta-aviões eram muito poderosos.
porta-aviões é uma arma potente porque ele leva os aviões próximo do local que o inimigo tem que ser atacado, entendeu? Então, os americanos fizeram em 41 fortaleza serviço menos isso. Sabiam do ataque da hora. Fizeram a frota americana viajar um mês pelo Pacífico em manobras. Depois de um mês, voltar para o Havaí na véspera, um sábado, 6 de dezembro de 41. Os marinheiros chegaram, os porta-aviões ficaram fora. Mas os coraçados todos vieram para Havaí. Os marinheiros chegaram depois de um mês de viagem, receberam 6 de dezembro o salário, sábado, licença. Sabe isso que o ataque ia ser no dia seguinte às 7 da manhã. Deram licença para o marinheiro com dinheiro no bolso. Foi uma farra só, tá entendendo não? Todo mundo foi gozar a vida, sujeiras e tudo mais. O resultado, todo mundo cai na bebedeira. Tá certo? O Roosevelt mandou aviso para todas as bases que ia ter o ataque. O Havaí ele mandou aviso por telegrama, de posto telegráfico em posto telegráfico, de modo que a mensagem chegou no Havaí ao meio-dia, depois de ter sido destruído tudo. Tá claro, não? Ele tinha um telefone direto para o comando de Havaí. Ele recusou usar, disse que era uma linha secreta, que ele tinha medo que fosse descoberta. Então, não queria usar uma arma secreta na guerra, porque tinha medo de ser descoberta, então tentou jogar fora, né? Uma palhaçada. Bem, os americanos tinham descoberto submarinos japoneses de bolso, eram submarinos pequenos, com 2 japonesinhos fotografando tudo lá dentro. Pegaram alguns, mas não fizeram nada. Os navios foram colocados no cais, um ao lado do outro. Tá certo? Às 5 da manhã, no radar do Havaí, tá certo? Os que estavam tomando conta começaram. Eram 2 soldadinhos que nunca tinham visto aquilo. Então estavam vendo o monitor, né? Então um deles disse, olha quantos pontinhos estão aparecendo na tela. Ah, não é nada, isso deve ser pássaros ou algum defeito do monitor. Mas depois o negócio vinha em forma de esquadrilhas de aviões, né? Então eles falaram, mas isso é avião. Então telefonou para o comando, né? O oficial que estava na escuta, 5 da manhã, falou, o quê? Ataque de avião japonês? Seu cretino, vê se vai dormir. Em vez eram os aviões mesmo. Os aviões chegaram às 7 da manhã e fizeram um ataque furibundo. Primeiro destruíram todas as bases aéreas, os aviões que estavam nas bases aéreas em volta. Tinha 4 ou 5, destruíram tudo. Depois afundaram todos os navios. Tá certo? Foi um estrago total. Houve 4.000 americanos mortos, tá certo? Os japoneses tiveram um triunfo enorme. Destruíram todos os navios obsoletos. Os navios que decidiam estavam fora. Não sei se entendeu. Então o Japão declarou guerra, os Estados Unidos declarou guerra ao Japão, mas declarou guerra também à Rússia, à Alemanha. Imediatamente mandou 120 navios para a Rússia, 30.000 aviões para a Rússia, 500.000 veículos, caminhões, jipes e tanques para a Rússia. Para combater o Japão, nada. Era preciso salvar Moscou e o comunismo. Está entendendo? Compreendeu bem? Então, o resultado do ataque japonês, os japoneses destruíram a base do Havaí, mas não tomaram. Não tomaram. Então, os navios que afundaram no porto foram içados, alguns deles foram içados e voltaram a atuar. Foram consertados. O Japão ia fazer o quê depois de tomar o Havaí? Conquistar os Estados Unidos? Como é que ia fazer um mosquito comer um elefante? Por onde começa? Pela orelha? Vocês entenderam? Para vocês entenderem a estupidez, o Japão não podia conquistar os Estados Unidos. Não dá. Para conquistar um país tem que ter de tropas de ocupação 4% da população do país. Os Estados Unidos têm hoje 200, vamos supor que tenha 200 milhões. Tem que ter, então, 4%. 8 milhões de soldados. O Japão não tinha 8 milhões de soldados. Isso não dá. Como é que eu conquistar os Estados Unidos? Aqui no o Brasil perdeu uma vez uma batalha para os argentinos, né? Batalha em Ituzaingó, em 1928. E os argentinos ficaram de invadir o Brasil. Como assim invasão? Pelo Rio Grande do Sul, desistiram. Não dá para eles conquistar o Brasil. Tá certo? Como é que a Argentina vai conquistar o Brasil? A população argentina é pequena perto da brasileira. Se ele chega em São Paulo,
Só o exército argentino no Tatuapé desaparece. É tão grande o Tatuapé, até que não dá. Uma vez, uma piada, né? Acordaram o Mao Tse Tung na China. A China tem 2 bilhões de habitantes. Então, para dominar a China, precisa ter um exército de 800 milhões. Isso não existe. Claro. A população da Índia. Hã? Nós somos a população da Índia. E o fuzil para isso? E balas? Quantas balas? São 800 milhões, não tem, o país vai falência. Bom, então avisaram o Mao Tse Tung, camarada mão. A China foi invadida. O Mao Tse Tung acordou. Invadida por quem? Pela Suíça. Os suíços invadiram a China. E chega agora. Que hotel nós vamos colocar eles todos? Que hotel vai colocar o exército suíço que invadiu a China? Bota no hotel e acabou a guerra. Não sei se entendeu. O Japão atacou o Havaí e não sabia o que fazer. Mas os Estados Unidos salvou a Rússia, mandando esse reforço de armas, munições, tanques, aviões, tudo para a Rússia. 30 mil aviões. Está claro? É uma barbaridade. Muito bem, filhos. Isso mostra como as guerras são manobradas. Só as guerras e os países são manobrados, ou a igreja também. Você veja, por exemplo, todas essas seitas protestantes que correm por aí. Como fazem rapidamente. Eu tenho passado por aí em Recife, Igreja Universal disso, Igreja Universal daquilo. Estou entendendo. É do povinho unido? Claro que não. Claro que não. Vem do governo americano da maçonaria internacional para destruir a religião. Claro? Pois não. Como é que fica os campos de concentração e o Holocausto dos Judeus da Segunda Guerra Mundial? Os campos de concentração, você faz uma pergunta importante. Já, bomba. A guerra terminou em 45. As democracias triunfaram, menos a Rússia, que foi conservada na ditadura, para preparar o futuro. Em 48, voltou a existir o Estado de Israel. Quer dizer, o maior resultado da guerra foi esse. Os judeus voltaram para a Palestina depois da maldição de Cristo, que não ficaria pedra sobre pedra. Moisés tinha predito que eles voltariam no fim dos tempos para a Palestina. Cristo disse isso também. Cristo curou a sogra de Pedro. E ela se levantou e serviu a Cristo e a Pedro. Alguns protestantes falavam que Pedro era casado. Foi casado. O que é a sogra de Pedro? Por que Cristo a curou? Pedro vai desposar com a igreja, não é? Vai ser o chefe da igreja, não é isso? A igreja vem da sinagoga. A mãe da igreja é a sinagoga. A sogra de Pedro é a sinagoga. Quando veio Cristo, a sinagoga estava com febre. Não reconheceu Cristo. Mas Cristo estendeu a mão para ela, levantou e ela serviu Cristo e Pedro. Para mostrar que no futuro a sinagoga vai servir Cristo e Pedro. Os judeus vão se converter. Está repito isso também na 6ª carta do Apocalipse. Eis que colocarei em teus pés alguns que se dizem judeus e não são, mas formam sinagoga de Satanás. Eles serão de cabelo aos teus pés. Quer dizer, os judeus na 6ª época vão se converter ao catolicismo e vão servir a igreja e vão trazer um grande bem para a igreja. Na 6ª época. São Paulo disse, se a perdição dos judeus trouxe a redenção do mundo, que dirá a conversão deles? Então, a conversão dos judeus vai trazer isso. Os judeus agora estão realizando o contrário da maldição de Cristo, voltaram para Israel. Como é que eles voltaram? Graças ao nazismo. O nazismo perseguiu os judeus violentamente na Europa, como cão pastor obrigando as ovelhas a correrem para o redil. O redil era a Palestina, tá certo? Quer dizer, quem fez o Estado de Israel foi Hitler. Há um livro chamado Eichmann em Jerusalém, de Hannah Arendt, que é um livro que está aqui em português. Hannah Arendt. Esse é um livro extremamente interessante. Essa mulher é judia e ela diz que os movimentos sionistas que fizeram o Estado de Israel foram treinados pelo nazismo. Porque se a América é para os americanos e a Alemanha é para os alemães, a Judéia é para os... Meu Deus. Claro. Então quem treinou o exército de Israel foi Hitler. Foi Hitler que treinou a eles.
tem um judeu que ele percorre o mundo todo, fotografias nazistas, de campo de concentração, é bem alguma coisa dele. Ele disse que Hitler não morreu, não, que estamos escondendo Hitler. Conversa fiada. É, né? Ele morreu mesmo. Bem, então, a Ana Arendt conta que até 1943, as organizações sionistas tinham o direito de entrar em Auschwitz e recolher o melhor material biológico para levar para Israel. O que é o melhor material biológico? Os judeus mais puros. Levar os judeus puros para Israel, mestiço não. Porque o Hitler, ele proibia alemão casar com judeu, né? Tá certo? Então, tem judeu alemão e tem alemão. Quando ele proíbe casar judeu com alemão, ele está purificando que raça? Hã? Hã? Por quê? Porque alemão podia casar com turco, com árabe, com italiano, com francês, com japonês. Ele purificava a raça judaica. Claro. Quem proíbe casar com outras raças são os judeus, não são os alemães. Tudo bem? Ótimo. Agora temos que ir.